Sejam todos muito bem-vindos ao canal Semear Riqueza. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. E nós vamos falar sobre Imposto de Renda 2024. E eu quero começar com um pequeno questionamento, tá? O que é o imposto de renda? Meus queridos, o imposto de renda, ele é uma obrigação fiscal que todos os contribuintes brasileiros devem cumprir atualmente. Então, neste vídeo de hoje, você aprenderá sobre o que é o imposto de renda e irá obter uma introdução detalhada a esse importante imposto, que é o imposto de renda. Então, para entender o imposto de renda, precisamos saber que ele é um tributo federal, ou seja, ele é administrado pela Receita Federal do Brasil. É um imposto progressivo, o que significa que a alíquota aumenta conforme a renda do contribuinte aumenta. A principal finalidade do imposto de renda é financiar as despesas do governo, incluindo saúde, infraestrutura e segurança pública. O imposto de renda é calculado com base nos rendimentos e ganhos obtidos durante o ano fiscal anterior. Existem dois tipos de declaração de imposto de renda, tá? Dois tipos. Nós temos a declaração simplificada, né, e a declaração completa. Na declaração simplificada, o contribuinte ele faz a opção por descontar um valor fixo de 20% dos seus rendimentos tributáveis. Isso limitado a R$ 16.754,34 no ano fiscal de 2024. Então esse desconto ele substitui todas as deduções legais sem a necessidade da comprovação, né? E já a declaração completa, o contribuinte ele informa todas as despesas dedutíveis, como despesas médicas, educação e previdência privada, para reduzir o valor do imposto devido. Então, a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda varia de acordo com o rendimento recebido pelo contribuinte ao longo do ano. E se ele enquadrar em uma dessas situações determinadas pela Receita Federal, será necessário fazer a declaração. Então é importante ressaltar que nem todas as pessoas elas têm a obrigatoriedade de declarar. Então é essencial verificar quais são as condições vigentes no ano corrente. É fundamental cumprir com as obrigações fiscais corretamente ao declarar o imposto de renda. Isso inclui declarar todos os rendimentos obtidos, informar os dados bancários corretos para recebimentos de restituição e não omitir informações importantes. Caso haja inconsistências ou erro na declaração, o contribuinte poderá ser penalizado com multas e até mesmo ser enquadrado na malha fiscal. Então é importante ressaltar que o imposto de renda ele é um tema complexo e que as regras e regulamentações podem variar de um ano para o outro. Então, portanto, é altamente recomendável buscar informações atualizadas junto à Receita Federal do Brasil e contar com a ajuda de um contador para garantir a correta declaração. O programa ele foi liberado dia 15 de março de 2024, né, onde deu-se início à declaração, e o contribuinte tem até o dia 31 de maio, que é o fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E aí eu pergunto, né, por que declarar corretamente? Por que realizar a declaração de imposto de renda corretamente? Então, para entender a importância de declarar corretamente o imposto de renda, é fundamental compreendermos o que esse imposto significa
e quem está obrigado a realizar essa declaração. O imposto de renda é uma obrigação fiscal que o contribuinte tem com o governo, onde devem declarar seus rendimentos, seus bens e direitos para que a Receita Federal possa calcular o valor devido de impostos. É um tributo que incide sobre a renda e os ganhos financeiros e deve ser pago, tá? Então a declaração correta do imposto de renda é fundamental por diversos motivos. Primeiramente, ela é uma obrigação legal que todos os contribuintes precisam cumprir, sendo passível de multas e penalidades em caso de omissões ou informações incorretas. Além disso, a declaração correta garante uma maior segurança jurídica ao contribuinte, evitando futuros problemas com a Receita Federal. Então, ao declarar corretamente, é possível ter acesso a alguns benefícios fiscais, como deduções e isenções que podem reduzir o valor do imposto a ser pago ou até mesmo gerar restituição. Então, dessa forma, a declaração correta ela é vantajosa financeiramente. Outro ponto relevante é que a declaração correta contribui para a construção de um país mais justo, né, e igualitário. Então, pelo menos é para ser, né? Então, quando se informa corretamente os rendimentos, os bens e direitos, o contribuinte está, em tese, contribuindo para a arrecadação de recursos que serão utilizados em áreas como saúde, educação, infraestrutura, entre outras. Assim, ao declarar corretamente, você está colaborando para o desenvolvimento do país. Declarar corretamente também demonstra transparência e ética por parte do contribuinte. É uma forma de agir em conformidade com as leis e regulamentos tributários, contribuindo para o ambiente de negócio mais confiável e combatendo a sonegação fiscal. Então, para fazer a declaração correta do imposto de renda, é necessário estar atento aos prazos e regras estabelecidas pela Receita Federal. É importante também organizar todos os documentos e comprovantes necessários, como informe de rendimentos, recibos de despesas médicas, comprovantes de pagamento, entre outros. É recomendado buscar auxílio, mais uma vez, de um contador, né, principalmente se você tiver dúvidas sobre as regras e procedimento, pois esse é um profissional que tem conhecimento técnico e que irá orientá-lo sobre as melhores práticas e formas de aproveitar os benefícios fiscais. Então, declarar corretamente o imposto de renda é uma obrigação legal e também uma postura ética e transparente. Além de evitar multas e penalidades, a declaração correta permite o acesso a benefícios fiscais e contribui para o desenvolvimento do país. Portanto, é fundamental, gente, estar atento às regras e prazos estabelecidos pela Receita Federal, bem como buscar o auxílio profissional especializado para garantir a exatidão e a conformidade da declaração. Quais foram as principais mudanças para o ano de 2024? Quais foram essas mudanças aí estabelecidas pela Receita Federal? Tá, então a gente vai passar uma ideia, um resumo de quais foram essas mudanças, tá? Vejam só. Então, com o início de um novo ano, é muito importante estar ciente das principais mudanças relacionadas ao imposto de renda que serão implementadas em 2024, né? Que foram implementadas agora no ano de 2024. Essas mudanças elas podem ter um impacto significativo na sua declaração de imposto e na forma como você lida com suas finanças pessoais, né? Então a gente vai estar orientando, passando algumas informações importantes, tá, sobre as principais mudanças. A declaração simplificada, né? Uma das principais mudanças é que a declaração de imposto de renda, o processo de preenchimento e envio está muito mais simples e intuitivo, com menos etapas e complicações, e isso permite o que os contribuintes sejam mais eficientes e economizem tempos, tá?
o aumento da idade para inclusão de dependentes, né, que antes era até 21 anos, passando agora para 24 anos. Então a idade limite para incluir dependente na declaração foi aumentada para 24 anos em 2024. Anteriormente era permitido incluir somente até os 21 anos. E essa mudança, ela beneficiará aqueles que têm filhos ou dependentes nessa faixa de 21 a 24 anos. Tá? A dedução de despesas educacionais. A dedução de despesas educacionais também sofreu alteração em 2024. Né? Agora é possível deduzir gastos relacionados à educação de dependentes com até 24 anos, desde que estejam cursando o ensino superior. Isso inclui mensalidades, materiais didáticos e outros custos diretamente relacionados à formação acadêmica. Aumento da faixa de isenção também, gente. Uma das boas notícias para o contribuinte em 2024 é o aumento da faixa de isenção. Isso significa que um maior número de pessoas estará isento de pagar imposto de renda sobre seus rendimentos. Então a faixa de isenção ela foi ajustada para se adequar ao aumento do custo de vida, proporcionando aí um certo alívio financeiro para os contribuintes. Também teve novas regras para investimentos. As regras relacionadas aos investimentos também teve alteração em 2024. Né? Então é necessário informar detalhadamente todos os investimentos realizados, incluindo renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outras. Essa medida tem como objetivo aumentar a transparência e a realização e a fiscalização das operações financeiras. Quanto ao prazo de entrega da declaração, o contribuinte tem que estar ciente, né, desse prazo que a gente já colocou aqui, né? Só lembrando que é até 31 de maio, que é o fim, né, o fim do prazo aí para entrega da declaração do imposto de renda, né? Agora, quem que precisa declarar? Quem que precisa declarar o imposto de renda? Então, para entender quem precisa declarar o imposto de renda, é importante compreender os critérios estabelecidos pela Receita Federal. Esses critérios consideram tanto a renda obtida como a natureza das atividades econômicas realizadas no ano anterior. Primeiramente, é importante ressaltar que qualquer pessoa física residente no Brasil que tenha recebido rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido é obrigado a declarar o imposto de renda. Além disso, as pessoas que tenham recebido rendimentos isentos não tributáveis ou tributado exclusivamente na fonte com valor superior ao determinado também precisam fazer a declaração. Outro grupo que deve declarar é formado por aqueles que possuem bens ou direitos que somando um valor superior ao limite determinado. Nesse caso, também é necessário declarar tanto o valor dos bens quanto os ganhos obtidos com eles durante o ano anterior. É importante mencionar que as pessoas que tenham realizado operações em bolsa de valores, mercado futuro, mercado de capitais ou similares, também são obrigados a declarar. Profissionais autônomos como médicos, advogados, dentistas, entre outros, que tenham recebido rendimentos acima do limite, né, que a gente já vai estar aparecendo para vocês na tela, mas eu vou passar mais detalhadamente, também está obrigado a declarar. Tá? Outra categoria que precisa declarar o imposto de renda são os residentes do Brasil que têm recebido rendimentos de fontes no exterior. Da mesma forma, estrangeiros que estejam residendo no Brasil também devem declarar seus rendimentos. É importante lembrar que existem diferentes formas de fazer a declaração, né? Os dois tipos, perdão, a declaração simplificada como a completa, e a escolha entre uma ou outra depende das particularidades de cada contribuinte, levando em consideração as despesas dedutíveis e o valor total da renda obtida. Então veja só que nós temos aqui algumas atualizações, né, dos limites da obrigatoriedade em função da Lei 14.663 de 2023. Então o limite de rendimentos tributáveis passou de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Então, se você teve aí no ano de 2023 um rendimento de R$ 30.639,90, você está aí obrigado, tá, a declarar. O limite de rendimentos isentos passou de 40 mil para 200 mil e a receita bruta de atividade rural passou de 142 mil para R$ 153.199,50.
E a posse ou propriedade de bens e direitos passou de 300 mil para 800 mil. Veja só, então recebeu rendimentos tributáveis. Então quem está obrigado? Mais uma vez, aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste na declaração cuja soma foi superior a R$ 30.639,90 está obrigado a declarar. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja receita foi superior a 200 mil, também está obrigado a declarar. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, se incidentes, sujeito à incidência de impostos, também tem que declarar. Realizou aí operação de alienação em bolsa de valores, mercadorias de futuros, cuja soma foi superior a 40 mil, também tem que declarar. Então, com apuração de ganhos líquidos, sujeita à incidência de impostos. Atividade rural, como a gente disse, passou de 150, teve um valor superior de R$ 153.199,50, também tem que declarar. Né? E quem teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a 800 mil, também tem que declarar. E passou a condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. Ou optou pela isenção do imposto sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do artigo 39 da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. Então, gente, em suma, essa é uma parte introdutória a qual estamos fazendo sobre a declaração de imposto de renda, e assistam os próximos vídeos para se aprofundar ainda mais. Em suma, hoje o que a gente disse, a gente tem que estar atento aos critérios estabelecidos pela Receita Federal para saber se era necessário declarar o imposto de renda. Caso se enquadre em algum desses critérios a qual a gente falou, é importante realizar a declaração dentro do prazo estipulado para evitar problemas com o fisco. Ok? Até o nosso próximo vídeo e aguardo todos vocês. Forte abraço!